No início de muitos dos chamados relacionamentos românticos, o role-playing é bastante comum no sentido de atrair e manter a pessoa que é percebida pelo ego como aquela que fará o indivíduo feliz, especial e atenderá a todas as suas necessidades. Eu jogo quem você quer que eu seja, enquanto você joga quem eu quero que você seja. Trata-se de um acordo implícito e inconsciente. No entanto, o jogo é um trabalho árduo que as pessoas não conseguem sustentar indefinidamente, especialmente quando começam a morar juntas. O que vemos quando esses papéis desaparecem? Na maioria dos casos, ainda não é a verdadeira essência do eu, mas aquilo que o cobre. O ego em seu estado natural, despido de seus disfarces, com os sofrimentos que traz do passado e sua vontade insatisfeita, que agora se transforma em raiva, provavelmente dirigida ao parceiro por não ter conseguido eliminar o medo subjacente e o sentimento de insatisfação, que é parte intrínseca da percepção egóica do eu. Na maioria das vezes, o que chamamos de paixão é uma intensificação do desejo e da necessidade do ego. Ficamos viciados na outra pessoa ou na sua imagem. Isso não tem nada a ver com o amor verdadeiro, que envolve não querer nada. A língua espanhola é a mais honesta em relação às noções convencionais de amor. Eu te amo significa tanto eu te amo quanto eu te amo. A expressão eu te amo, que não tem essa ambiguidade, é pouco usada, talvez porque o amor verdadeiro seja de fato muito raro. À medida que as culturas tribais evoluíram para civilizações antigas, certos papéis começaram a ser atribuídos às pessoas: governador, padre, guerreiro, agricultor, comerciante, artesão, trabalhador, etc. Foi desenvolvido um sistema de classes. O papel de cada pessoa, que na maioria dos casos já era decidido desde o nascimento, estabelecia quem a pessoa era aos olhos dos outros, bem como aos seus próprios olhos. A função tornou-se um papel, mas não foi reconhecida como tal. Era o próprio indivíduo ou o que ele acreditava ser. Naqueles tempos, apenas alguns seres, como Buda e Jesus, viam a completa irrelevância das castas e classes sociais e as consideravam como identificações com a forma. Souberam também compreender que essa identificação com o que é temporal e condicionado obscurece a luz daquilo que é eterno e incondicionado e que brilha em cada ser humano. No mundo contemporâneo, as estruturas sociais são menos rígidas, menos definidas do que costumavam ser. Embora a maioria das pessoas ainda esteja condicionada pelo seu ambiente, elas não estão mais automaticamente investidas de uma função e uma identidade. De fato, hoje, há um número crescente de pessoas que estão confusas sobre onde pertencem, seu propósito e até mesmo quem são. Costumo parabenizar as pessoas quando elas me dizem: "Não sei mais quem eu sou". Aí eles ficam perplexos e me perguntam se não há problema em ficar confuso. Peço-vos que reflitam sobre isto. O que significa ser confundido? Não sei, não é sinônimo de confusão. A confusão é não sei, mas deveria saber, ou não sei, mas preciso saber. É possível deixar de lado a crença de que devemos ou precisamos saber quem somos? Em outras palavras, podemos deixar de considerar definições conceituais que nos dão um senso de si? Você é, por exemplo, capaz de parar de examinar o pensamento sobre uma identidade? Quando deixamos de lado a convicção de que precisamos saber quem somos, o que dizer da confusão? De repente, acabou. No instante em que nos pegamos fazendo isso, esse reconhecimento cria um espaço entre nós e o papel. É o início da libertação. Quando nos identificamos o máximo possível com um papel, confundimos um padrão de comportamento com quem somos e nos levamos muito a sério. Também atribuímos automaticamente
outras funções que se alinham com as nossas. Por exemplo, quando consultamos médicos que se identificam plenamente com sua profissão, para eles não somos seres humanos, mas pacientes ou casos clínicos. Os papéis padrões podem nos dar um senso de identidade relativamente agradável, mas no final, nos perdemos neles. Papéis desempenhados em organizações hierárquicas, como militares, igrejas, instituições governamentais e grandes corporações, tendem a fazer com que as pessoas se tornem identidades representadas. Relações humanas genuínas tornam-se impossíveis quando somos confundidos com um papel. Existem papéis pré-estabelecidos que podemos chamar de arquétipos sociais. Alguns deles são o de uma esposa de classe média, não tão comum como costumava ser, mas ainda assim difundido. A do homem, a da mulher sedutora, a do artista inconformado e a de uma pessoa culta, que ostenta seu conhecimento de literatura, artes plásticas e música da mesma forma que outros indivíduos ostentam um terno chique ou um automóvel caro. Há também o papel universal do adulto. Quando a representamos, o que predomina na visão que temos de nós mesmos e da vida é a seriedade. Espontaneidade, relaxamento e alegria não fazem parte dessa interpretação. O movimento hippie, que se originou na costa oeste dos Estados Unidos na década de 1960 e depois se espalhou pelo mundo ocidental, surgiu da rejeição que muitos jovens da época manifestavam contra arquétipos sociais, papéis, padrões de comportamento pré-estabelecidos e estruturas sociais e econômicas baseadas no ego. Recusavam-se a desempenhar os papéis que seus pais e a sociedade queriam lhes impor. Esse movimento coincidiu com os horrores da Guerra do Vietnã. Durante este conflito, mais de 57 mil jovens americanos e 3 milhões de vietnamitas foram mortos. Por meio dela, explicitou-se a insanidade do sistema e o modelo mental dominante. Na década de 1950, a maioria dos americanos ainda era extremamente conformista em seu pensamento e ação, mas na década seguinte, milhões deles começaram a rejeitar sua identificação com uma identidade conceitual coletiva, cuja loucura havia se tornado aparente. O movimento hippie representou um afrouxamento das rígidas estruturas egóicas que até então dominavam a psique da humanidade. Apesar de ter sido torcido e acabado, ele deixou um buraco, e não apenas para seus seguidores. Seu aparecimento permitiu que a antiga sabedoria e espiritualidade orientais entrassem no Ocidente e desempenhassem um papel essencial no despertar da consciência do mundo.